Falar, seus putos, beleza? Tô sem voz, mas eu tinha prometido fazer o vídeo de filosofia já há um tempo, parecendo um pato manco, beleza? Meu, basicamente o que eu entendi é que a prova vai abordar cinco pessoas, que vai ser Aristóteles, Hobbes, Locke, Kant e o Jeremy Bentham. Até que de determinada maneira simples entender, porque esses pensadores, a ideia deles não é ver qual o pensamento filosófico, qual a história deles, e sim o que eles entendem como justiça. As perguntas vão estar direcionadas ao que é justiça para esses pensadores, a esses filósofos. Então não adianta você ir atrás de muitas outras questões, tipo, ele era baixo, era não, ele era chato. Isso não interessa. Interessa saber o que era justiça para esses filósofos. Eu vou começar com Aristóteles, e Aristóteles é o mais fácil de todos. É simples. Por quê? Qual que é a ideia de Aristóteles? Aristóteles, a justiça está no meio termo. A justiça está no médio, todo mundo tem que ter as mesmas coisas. Tratar os iguais iguais e os desiguais desiguais dentro da sua desigualdade. Esse é o conceito de justiça. Ele fala ainda que justiça é a maior das virtudes, só que só vai ser virtude, uma virtude de fato, se for para todos. Então tem que estar dentro daquela coisa, você não tem que ter nem carência nem excesso, você tem que buscar o meio para Aristóteles, né? O meio termo ele é volátil, pois ele depende da situação. Então você tem sempre que buscar o meio termo. Então dentro desse meio termo você imagina a seguinte coisa: qual que vai ser o meio termo para uma pessoa que tem posses contra uma que não tem posses e você tem que premiar as duas? Qual vai ser o meio termo? Você vai ter que premiar diferente. Então a justiça vai estar no tipo, é a ideia da igualdade, você tratar todos igualitariamente. O instinto do homem, né, é viver em sociedade, né? E o Aristóteles é o maior dos naturalistas, ele acha que o homem, ele é racional, né? E vai a professora falou um pouco sobre ócio, sobre ágora, que é uma coisa mais relacionada a quem era um cidadão na época. Isso a gente já viu lá em ciências políticas, né? Mas o que é justiça para Aristóteles? Para Aristóteles, justiça é dividir. Só que você vai dividir entre quem? Entre os filósofos, os magistrados, os aristocratas, quem? O cidadão da polis. Mulher não é cidadão na polis. Então a professora, ela colocou aquela pegadinha na primeira prova. Como seria tratada uma mulher em determinada maneira? Para Aristóteles, na justiça aristotélica, mulher não é cidadão. Então mulher não tem que discutir justiça para mulher, né? Aí você já vai pular, você viu, simples, cara, 2 minutos a gente discutiu aqui o que é justiça para Aristóteles. É simples, seu médio, iguais iguais e os desiguais desiguais dentro da sua desigualdade. Dentro de Thomas Hobbes, você vai encontrar que a inclinação do homem é ele ser mal, né? Na natureza ele era extremamente violento e ele chega à sociedade por um pacto, que é uma teoria contratualista, né? E nesse contrato que ele faz, a única obrigação do Leviatã, né? Do grande Leviatã, do grande detentor de poder, a partir desse contrato para Thomas Hobbes, é o que? É o cara ter a vida defendida. Só isso. A paz, a segurança e a garantia da vida. Só é possível porque a sociedade renuncia de seus plenos poderes, transferindo-os a um homem ou assembleia de homens, o Leviatã, o Estado. Então você vai abrir mão
de tudo que você tem, da sua liberdade, para você ter segurança, que é a garantia de vida, que é o mais importante para Thomas Arrombado Hobbes, entendeu? Ocorre uma unidade de toda a sociedade, realizada por um pacto, né? O pacto de submissão. Então, para Thomas Hobbes, você vai ser submisso e aquele cara vai defender a sua vida. A maior expressão da justiça está no cumprimento das ordens do soberano, em troca da garantia da vida. O soberano não está sujeito às leis da natureza. E você vai encontrar a grande exceção, vai ser a autodefesa, que leva ao direito de desobediência civil. Isso quer dizer o quê? Se o Estado não te proteger, você pode desobedecê-lo, para Thomas Hobbes. E a maior expressão da justiça está no cumprimento das ordens do Leviatã. Então não importa o que o cara está mandando, você tem que obedecer. Esse é o sentido de justiça para Thomas Hobbes. Isso que é importante. Ai, minha mão está doendo, gente. Eu estou indo aqui. O justo para Hobbes é que alguém mande mesmo. O mundo é grande. No estado de natureza, as pessoas, por desespero, pactuam, abrem mão de todos os direitos para o Leviatã. A autoridade se torna soberana, absoluta, e a lei será a sua vontade e não poderá ser questionada. Então, o que você tem que fazer? Tem que respeitar aquele filho da puta que vai mandar você fazer o que você quiser. Ou, aliás, o que ele quiser. Isso é justiça para Thomas Hobbes. Você respeitar. E quando você vai poder desrespeitar? Quando o Estado não te proteger. Quando o Estado não te garantir a proteção à sua vida. O soberano absolutista de Thomas Hobbes é um grande ditador, na verdade, né? John Locke. Mais 3 minutos já matamos o segundo filho da puta aí, entendeu? Porque só tem filha da puta. Esses caras não faziam porra nenhuma da vida. Fica fudendo nossa vida em 2016, entendeu? Vai tomar no cu. O John Locke, voltando à teoria de John Locke, né? Ele fala que o homem tinha direito a várias coisas, que o estado de natureza ele é o oposto de Thomas Hobbes, né? Ele não fala que o estado de natureza era uma coisa violenta. O estado de natureza era uma coisa tranquila, entendeu? O problema, todo mundo tinha direito a determinadas coisas, né? Na natureza, e quando você se apropriava de uma coisa, era pelo seu trabalho. Então você trabalhava, o suor seria a essência do que a pessoa detinha. Então quando ela suava e trabalhava das coisas que a natureza dava, aquela coisa se tornava propriedade dele. E novamente faz um pacto social, também um contratualista, Hobbes. Para quê? Para que a gente tenha direito a outras coisas, mas diferente Locke, o Estado tem que ser mínimo, né? Estado de natureza para Locke: o homem é bom, vive em harmonia, existe a abundância de bens. Ele convive sem conflitos relacionados à vida e à liberdade. No entanto, é inconveniente a tudo ser de todos. O fruto do trabalho deve ser protegido, pois é a extensão da atividade laboral, é a propriedade. O contrato social é um pacto de consentimento, onde os homens decidem o que é justo. É viver sob um Estado que garanta não somente a vida e liberdade, mas também a propriedade justificada pelo trabalho. Portanto, suas regras por meio das leis estáveis. Então é importante daí você ter regras e leis estáveis na justiça de John Locke, né? Caso o Estado falte com a confiança nele deposta, qualquer motivo, isso irá gerar ao cidadão o direito legal de resistência contra o Estado. Então o que você vai ter? Locke, né? Locke, o que é justiça para Locke? Justiça é direito à propriedade, cara. O cara queria ter bens, o bagulho é ostentar, mano, é papapá. Ele queria ter tudo, tudo meu, eu quero ter tudo. A questão é,
Estado de natureza, a gente volta ao estado de natureza, ele é diferente de Thomas Hobbes, John Locke. O que ele faz? John Locke, ele diz, no estado de natureza os homens eram bons, viviam em harmonia, mas há um inconveniente. Qual que é esse inconveniente? O que você pega no estado de natureza que é abundante, você pega uma árvore e dessa árvore você faz uma cadeira, isso virou um bem seu, né? Pelo seu suor, pelo seu trabalho, mas o inconveniente é que as pessoas às vezes vão te roubar. Então eles fazem um pacto para quê? Vinculado ao direito de propriedade, direito de liberdade à vida, mas o Estado é mínimo. O Estado só tem que garantir essas coisas, as outras coisas quem faz são os homens. Então você saiu, Aristóteles, porra, basicão, é aquela coisa, as iguais, iguais, desiguais, desiguais. Aí você tem Hobbes, o Estado tem que ser forte, todo mundo tem que obedecer ao Leviatã. Você tem Locke, o Estado tem que ser mínimo, ele tem que assegurar o direito à propriedade, entendeu? Leviatã não, Leviatã de Hobbes, se ele quisesse tomar suas coisas, ele tomava. E isso era justiça para ele, justiça era garantir sua vida. Agora a gente vai para o mais chatinho de todos, que é o Kant. Eu vou até dar uma pausa e já volto. Agora a gente vai falar do Kant, né? Immanuel Kant. Kant, ele tem uma frase que é bem simples, mas que diz muito sobre o pensamento dele. Tudo que você pode dizer que o fez, o faça. Tudo que você não pode dizer como se tenha feito, não faça. Porque se há motivo para não fazer, esses são os mesmos motivos para não fazer. O que quer dizer? Ele quer dizer que a justiça vem de dentro, né? A justiça vai vir na consciência dos homens. Kant diz que a gente consegue dizer o que é certo e errado para ir fazer a norma, né? Ele vai daquela questão do conhecimento que a gente tem a priori, e a partir das nossas vontades e das nossas questões a gente consegue criar um conceito a posteriori. Ele é um defensor da liberdade individual, mas após a questões ele defende a norma. A liberdade está na norma, né? A liberdade está na norma. Por que a liberdade está na norma? Porque fomos nós que criamos, então a gente não pode reclamar. E diz que a norma tem que ser universal, só pode trazer a paz para a humanidade em nome. Ele busca trazer a paz para a humanidade nessa norma universal. As defesas que ele faz é pela ordem. A época que ele vivia, a burguesia queria a segurança jurídica para poder fazer seus negócios. Necessitava de uma segurança jurídica. E eles, burgueses, buscam leis estáveis. Não é o povo que adota, são sempre as classes dominantes. Como ele não se dirige a grandes massas, o modelo de comportamento que ele busca é para a elite. O modelo de justiça vem de dentro e se transforma na norma. Estou pulando aqui, é que ele é chatinho, cara. Ele é bem chatinho. Para Kant, a razão interfere na elaboração do conhecimento. Tal razão será aplicada na compreensão de fenômenos por meio de causalidades entre eles. Ele diferencia e separa o sujeito cognoscente do objeto cognoscível. O homem é um ser de desejos, paixões e instintos ávidos por prazer. Para controlar esse desejo é necessário vontade boa, pura. E aí ela até criou um quadrinho lá, ser natural, dever, ser racional, né? E aí vai no ser racional a vontade, dever e a moral. Fala aí sobre o conhecimento a priori, aquilo que vem antes, né? A priori é aquilo que vem antes, noções prévias do certo e do errado. Então faça aquilo que você contaria às pessoas, não faça aquilo que você não contaria, porque se você não vai contar às pessoas, esses são os motivos para não fazer. Então é uma noção prévia do que é certo e o que é errado, né? Você vai ser um ser natural de desejos, instintos e paixões. Dentro desse ser tem um dever. Qual que é esse dever? É o moral. É um dever moral, subjetivo e invisível, né?
E você tem o ser racional, que é a razão, a consciência, os seus limites. Quando você encontra dentro desse ser racional uma vontade que vai de encontro com o dever, com a moral, aí você vai encontrar a plenitude, né, da razão. Você vai encontrar a plenitude da norma. Para a teoria de Kant sustentar, o homem teria capacidade para resolver todos os seus problemas por conta das Tá feia a letra aqui, mano, tá treta. Bom, vou ler de novo. Para a teoria de Kant sustentar, o homem teria capacidade para resolver todos os seus problemas por conta das desenvolturas. Pula essa parte. Kant diz que a razão é a coisa que todo homem tem, está intrínseco no homem. Queria juntar todas as coisas num, e Kant separa o bom do natural, porque demorou bem, obrigado. Ele fala sobre a questão de dominar. Você vê que Kant é o mais complicadinho. Kant diz, agora existe essa possibilidade, eu não posso ser um com tudo. Kant é responsável pelo sujeito cognoscente. Essa coisa cognoscente, cognoscível, cognoscente e o cognoscível é aquela coisa que você vai conseguir dominar a partir do cognoscente, né? Cognoscente, o cara conhece tudo aquilo que pode obter o conhecimento. Cognoscível, coisa que é possível conhecer. Então, se eu conheço alguma coisa, sou um sujeito cognoscente, eu vou conhecer uma mesa, uma cadeira, e eu vou poder dominar aquilo. E até o Kant, ele é utilizado pelo maior, né, dos direitos lá, aquele cara que vive e morre o tempo todo no direito, né, que é o nome do filho da puta, que a gente estudou ele em hermenêutica jurídica no semestre passado. Essa questão está sempre relacionada a quem estuda e é estudado, né? Cognoscente, cognoscível, quem estuda e quem é estudado. Ele vai separar dessa forma o caráter científico, vou conhecer, controlar, dominar. Kant não pensava em razão, queria compreender os fenômenos, as situações. Dando um resumo sobre Kant, que é essa parte maior, né? O homem é um homem de desejos, embora racional. Possuem razões a priori, que unidas à autonomia da vontade, do dever, né? A partir do dever universal e sem exceção, leva ao dever ser imperativo categórico. Então você tem que, a partir do seu conhecimento a priori e a partir do dever ser universal e sem exceção também, né? Você vai levar um imperativo categórico dotado de sanção. É uma liberdade superior à norma, né? É o direito das gentes e cosmopolita, direito privado, direito público, ele está em tudo. Então, a partir dessa questão, a priori, você vai encontrar aí o que é justiça, né? E a justiça vai ser o dever ser. Justiça para Kant nada mais é do que o dever ser. Agora, depois que a gente saiu do mais complicado, mais filha da puta, que é o Kant, né? Que tem essa coisa, imperativo categórico, muito. Pensa assim, para Kant, leva aquela frase que eu falei antes: tudo que você pode contar aos outros como fez, o faça. Tudo que você não pode contar aos outros como se tenham feito, não faça. Porque se há motivo para não contar, estes são exatamente os mesmos motivos para não fazer. Então você pensa, eu tenho conhecimento a priori, fala para mim o que é certo ou errado, que eu devo ou não fazer. E você tem o dever ser, aquele dever moral, né, para a sociedade. A partir do dever universal, né, universal e sem exceção, você vai chegar ao dever ser imperativo categórico, vai ser a justiça de Kant. Jeremy Bentham, mais fácil de todos. Esse cara é fácil, a gente adora falar dele, porque ele fala do prazer e a dor. E é exatamente o que a gente vive
hoje, né? Por que é o que a gente vive hoje? Por quê? Bentham vai falar o seguinte, ele utiliza a teoria do utilitarismo. Eu tenho que gerar o maior número de prazer possível e a menor número de dor. Ou seja, isso você pode encontrar em equação para isso aqui, às vezes, entendeu? Zoeira, não aguentei. Bentham usa a teoria do utilitarismo. O que é essa teoria do utilitarismo? É a questão exatamente de você causar prazer no maior número de pessoas possíveis e dor no menor número. Então, se alguma atitude que eu vou tomar, você vai levar em conta o quê? Essa conta vai fazer bem a quantas pessoas? Vai causar. E a dor? A dor é o que hoje pra gente? É a pena, né? Uma pessoa que vai presa, ela vai pagar, é a pena é a dor. Então vai utilizando essa teoria do utilitarismo. Primeira lei da natureza para Jeremy Bentham é buscar a natureza. É ganho, vantagem para o maior número de pessoas, é evitar a dor. O que é a dor? É a pena, desvantagem, né? Privações. Equação hedonista. Se tiver escrito isso, teoria utilitarista, que é o quê? É o balanço do prazer e da dor. Ficou legal isso aí. A quantidade de pessoas que impactam. Para Bentham, justiça será exatamente a quantidade. Quanto mais pessoas você impactar, causar prazer, vai ser uma justiça boa, né? E se for necessário, você vai aplicar dor a alguma delas, a sanção. Entendeu? Bem simples, bem claro, tá bom, galera? Isso foi o melhor que eu pude fazer hoje. Eu espero que eu ajude qualquer um de vocês na prova, mesmo sendo poucas questões. Vai ser um vídeo aí de 20 minutos. Desculpa a minha voz, eu havia prometido a vocês, então tá aí, tá? Um abração a todos, boa sorte nas provas e pau no cu também, se vocês não forem mal, mas dá um jeito. É nóis, valeu, galera, fui.